Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de assistência informática. Lembrando que amanhã teremos nossa aula síncrona para tirar dúvidas, então não deixem de participar, ok? Deixa eu compartilhar a tela. Não sei porque que eu não começo com essa tela compartilhada, mas já deve estar aparecendo aqui do lado para vocês. O problema de hoje é o problema 14. Ele é muito parecido com o problema anterior, né? A principal característica é que o computador não liga. O diagnóstico é que às vezes o computador não liga e apresenta um bip longo, seguido de 3 bips curtos. Seria um pi, 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 e às vezes ele funciona normalmente. A causa disso é na memória, né? É um erro na memória. A memória não está funcionando corretamente. Só que diferente lá do problema 9, neste caso foi identificado que o problema não estava no pente de memória exigindo a substituição, e sim no slot de memória. Engraçado que isso já aconteceu comigo, né? Então tá aqui aquela nossa imagenzinha padrão do, do pente de memória, do slot de memória, só lembrando que o pente de memória é o dispositivo de hardware. O slot de memória é o local onde coloca o dispositivo de hardware. Então, nós temos 2 slots aqui e somente um pente de memória, ok? A gente, lembrando que a forma correta de tirar é soltando a travinha de um lado e do outro e pegando nas extremidades. Eu separei uma série de imagens para vocês verem como tudo que a gente aprende, nem tudo que a gente aprende na internet está correto, né? E nós também temos os de notebook. Lembrando que os notebooks, eles têm um tamanho diferente de memória, elas são menores, e o slot, eles geralmente são esses slotzinhos deitados. Quando a memória não é soldada na placa-mãe, ele é colocado nesse slotzinho deitado, que ele economiza um pouquinho mais de espaço para o notebook ficar mais fino. Aqui é a tampinha de proteção, o notebook naturalmente ele não é aberto embaixo, né? Ele tem os encaixezinhos, acabamentos de plástico ou de metal, dependendo da qualidade do notebook que você está reparando. E ele possui as conexões de lado. Então, tá aqui a imagem. Ixi, como essa imagem ficou ruim. Aqui é o slot de memória RAM de notebook. Então, aqui vocês podem perceber que ele é colocado, no caso, de baixo para cima. Ok? E aqui é aquela boa e velha imagem de por que a gente não aprende tudo usando a internet. Eu separei uma série de imagens de pessoas manipulando memórias RAMs de forma maravilhosamente linda. Nunca, nunca, nunca toque na memória RAM assim de lado. Gordura do seu dedo, energia eletrostática, até o contato físico com alguns conectores podem danificar a sua memória. Então, por favor, muito cuidado. Eu sei que é difícil, se você não conseguir segurar na memória RAM usando os 2 dedos da sua mão indicador e o mindinho, que você use 2 mãos para pegar a memória RAM, para a gente não ter problema. Sempre pegue só na parte de cima. O Emerson BR, né, teve a ideia, só que ele teve a ideia um pouquinho errada. Ao invés de ele pegar só em cima, ele pegou só nos conectores, onde eu digo que não pode. Os conectores, justamente por excesso de gordura e sujeira nos conectores, que dá problema de contato na memória RAM, gente. Então, isso aqui é o mais errado possível, é pegar direto nos conectores. Pegar estilo leque, que a gente vê bastante, e aqui mais uma vez de mão cheia, pegando na memória RAM, para poder fazer o encaixe na placa-mãe. Olha que coisa maravilhosa, que foto mais bem tirada, mais linda. E a mãozona lá com 5 dedos pegando na memória RAM, que é para não correr o risco dela cair e quebrar, né? Ó, então eu quero que vocês saibam. A limpeza do slot de memória RAM, ele é feito muito similar com a limpeza da memória RAM. E eu não estou falando de esfregar uma borracha. Todo mundo lembra, na apostila, inclusive, nessa parte, está esfregando uma borracha. Só que existem, primeiro, não é indicado passar uma borracha, a gente indica sempre um spray limpa-contato ou álcool isopropílico, e a mesma coisa serve para o slot de memória RAM. Você utiliza um pincel de cerdas leves, junto com álcool isopropílico, derramado em poucas quantidades no local que estiver sujo, e aí você limpa, tirando toda a sujeira. Você limpa, você não esfrega, você não destrói, você não danifica, você não arranca um pedaço do slot ou da memória.
tudo com muita delicadeza para a gente não ter problema. Tudo bem? Mais uma vez, não estou recomendando a utilização de borrachas, nem de pincel de pintura. Sim, falando nisso, nossos pincéis chegaram, nossos pincéis do laboratório de hardware, o pincelzinho mais delicado próprio para isso, vai ser excelente. Estamos ansiosos para voltar para o laboratório de hardware, né? No mais é isso, não segurem na memória de forma errada e saibam que a maioria das vezes que seu computador não ligar, acontecer alguma coisa na sua memória RAM. É bom dar uma verificada e pode ser no slot de memória RAM. Já aconteceu comigo. Se o slot não estiver funcionando, você sempre pode trocar a memória de slot. Você pode pegar a memória que está no slot 1 e inserir no slot 2, ou vice-versa, e verificar. E se você trocar de slot, usar em outras placas-mães e não funcionar, aí sim, talvez, seja a sua memória que não está funcionando. Ok? No mais, galera, boa noite, até a próxima. Não deixem de participar da aula síncrona amanhã. Tchau, tchau.